Olá, estamos iniciando o programa Mulheres Brilhantes e eu tô aqui com a Fabiana Mello. Ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela no mundo das finanças. É uma mulher, uma empreendedora que eu tenho muita admiração por ela. Ela faz um trabalho excelente dentro de negócios e vida pessoal. E o tema do programa de hoje é como prosperar e se organizar financeiramente. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, Tuane. Agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui, né? Você é muito bem-vinda, Fabi. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua experiência, como é a tua vivência hoje, qual que é a tua formação. Conta um pouquinho pro pessoal. Então, eu sempre digo que eu sou contadora de formação e financeira por vocação, né? A vida sempre me colocou nesse caminho, digamos assim, né? Eu atuo na área financeira já há 21 anos, né? Bastante então, experiência. Uma experiência de longa data, né? E no decorrer desse tempo, então, eu já passei por vários tipos de negócios diferentes, né? Então, instituição financeira, operadora de saúde, né? Então, eu fui financeira do Círculo por 14 anos, né? Do Círculo Operário Caxiense. Depois atuei com concessionária, com distribuidoras. E hoje o meu foco principal são empresas da saúde, né? Com a tua consultoria, né? Com a consultoria financeira. Isso aí. Muito bem. E também tem escritório de contabilidade, né, Fabi? Isso também tem um escritório de contabilidade, então, que me dá todo o suporte, né, também para geração de informações para consultoria. Muito bom. E hoje o assunto vai girar muito em prosperidade, né? O que eu acredito da prosperidade, que a gente ser próspero não quer dizer ser rico propriamente dito, Exato. porque tem gente que é rico, mas não é próspero. Então eu acredito que ser próspero é quando tu consegue usar a tua riqueza para gerar mais riqueza, enfim, tanto na tua vida quanto na vida das outras pessoas. E prosperidade é um tema, inclusive, para alguns meio místico, né? Que a gente entra num assunto assim. Exatamente. E, Fábio, eu tô curiosa para saber de ti. Para ti, o que é ser próspero e ter prosperidade? Para mim, prosperidade é sinônimo de desenvolvimento, né? De crescimento, de melhoria contínua, de abundância de recursos, né? Financeiros também, materiais, mas principalmente de oportunidades, né? Para mim, a prosperidade ela é muito ampla. Ela entra no sentido de relacionamentos, no sentido familiar, né? No sentido de somar e de agregar nesse mundo um pouquinho mais, né? Um termômetro para mim bem importante de prosperidade é tipo o quanto eu consigo dar, o quanto eu consigo contribuir com a vida e com o mundo, né? Principalmente. E eu vejo também a prosperidade, que a gente encontra prosperidade quando a gente encontra a nossa identidade e nosso propósito de vida. E isso, a partir disso, começa a fluir de uma forma natural, né? A prosperidade acontece, o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, de uma dedicação, de um amor, de uma entrega também, uma troca, né? Exato, exatamente. Na verdade, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Parece meio dogmático até, né, esse conceito, mas realmente na prática eu observo muito que é isso que acontece, né? As pessoas que hoje eu tenho como exemplo de prosperidade são pessoas que se doam muito, né, que dão muito. Elas não estão preocupadas e focadas com o dinheiro, só no né, número, né? Com o número, com o lucro. Na verdade, elas estão focadas em gerar a diferença dentro daquilo que elas fazem, né, na vida, no mundo, né? Com Oferecer certeza. o melhor, fazer o melhor, né? O olho brilha quando a pessoa tá fazendo aquilo que realmente ela gosta, né? Aquilo que ela se dedica, que ela tem vocação. E a gente vê, é impressionante, a gente olha os números da Mega Sena. Então, quantos ganhadores ganharam verdadeiras fortunas e se encontraram, depois de alguns anos, até muitas vezes pior do que estavam quando receberam, né, toda essa riqueza. Então, prosperidade, a gente vê que não tem realmente nada a ver com riqueza em dinheiro em si, né? E eu vejo que bem no sentido também financeiro, tá mais ligado com a capacidade que a gente tem de gerar dinheiro e riqueza, né? Porque, na verdade, assim, se, por exemplo, hoje eu perdesse tudo que eu tenho, quanto tempo eu demoraria para recuperar, né? Uma então, boa pergunta. exatamente, né? Então, eu já começo a pensar assim, né? Que negócios que eu posso montar, quanto que eu preciso de investimento, onde eu vou buscar, o que eu vou fazer, né? E eu acho que essa capacidade que a gente tem de gerar, que vem, né, do nosso conhecimento acumulado, que é o que mais tem valor, e não o recurso em si.
si, porque muito rapidamente a gente pode recuperar. É incrível, né? isso. E fazer render muito mais. E a gente escuta a história de muitos empresários. Eu tive o prazer de ir numa palestra do Geraldo Rufino, né? Então ele é um empresário, enfim, a nível nacional, que faliu várias vezes, perdeu, e ele diz assim, olha, eu não chuto cachorro morto não, porque muitas vezes a pessoa que conseguiu ter aquela fortuna, ela pode estar na baixa hoje, mas o conhecimento vai fazer que logo mais ela vai se erguer e vai chegar no mesmo lugar. Exatamente. E, Fábio, com esse teu olhar, a tua experiência de muitos anos dentro da área financeira, o que tu percebe que é uma característica das pessoas que têm a prosperidade, essa organização financeira na vida? O que elas fazem? Qual que é a personalidade delas? Então, pra mim tá bem ligado àquilo que a gente estava comentando antes, né? A mentalidade dela. A mentalidade, principalmente as crenças, né? Principalmente quando a gente fala de dinheiro, né? E a gente observa, e eu trago muito isso também da minha infância, do aprendizado que eu tive, né? Tem muita gente que acha que é feio ter dinheiro, que é errado, que se eu tiver dinheiro que eu não vou pro céu, né? Que dinheiro não dá em árvore, que é difícil. E isso atrapalha demais a formação. Atrapalha, totalmente. E a gente tem que se perguntar, né? Quais são as crenças? O que eu acredito sobre o dinheiro? O que eu já ouvi? O que eu replico? Porque às vezes sai da nossa boca e a gente nem pensa, Não percebe, né? Aquela máxima lá do orar e vigiar, né? De vigiar os nossos pensamentos e aquilo, principalmente, que a gente tá falando, que a gente tá declarando. As palavras têm um poder muito grande, eu acredito muito nisso. E eu vejo, assim, que realmente, quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, vamos parar pra pensar. Qual que é o teu primeiro pensamento? A pessoa é fútil, a pessoa é, sei lá, né? Vem algum tipo de preconceito. Mas só podia ser isso. A pessoa é sei lá. A gente vê muito isso, até no trânsito, né? Eu vi uma notícia que eu fiquei chocado, que era um empresário que tava num carro, e aí ele disse para um mendigo que pediu dinheiro que não tinha dinheiro, e aí o mendigo se sentiu no direito de terminar com o carro daquele empresário, né? Sim. Então as pessoas têm uma raiva de quem tem dinheiro. Então são crenças que te limitam, e aí sim, aí tu não consegue nunca que a prosperidade aconteça na tua vida, né? Isso aí. Mas se eu puder elencar uma característica, eu diria que é a capacidade de realização, digamos assim, né? O que eu mais observo, por exemplo, dando um exemplo do meu trabalho em específico, né? Eu digo, por exemplo, para os meus clientes, né? Vamos fazer tal ação. Eles nunca me dizem, eu não consigo, não vai dar, eu não posso. É tudo, vamos fazer. Tem que ser feito, ok, vamos fazer. Vamos fazer e conseguem fazem as ações para que aquilo aconteça realmente, então não tem limitação. Não olha dificuldade, não tem essas crenças, não vou conseguir, eu não sou capaz. Isso é muito pra mim, né? Isso tudo limita e realmente faz com que tu não saia do lugar, né? Exatamente. Então se eu puder elencar uma qualidade, seria realmente essa, né? A capacidade de realizar e ter as crenças de sou capaz, ok, vamos lá. O que precisa pra acontecer, né? Isso aí, e não vai dar, não vai acontecer. E agir, né? Principalmente para que efetivamente isso aconteça. Então não é dar desculpas, né? É fazer a coisa acontecer, ver o que pode ser feito e realizar. E ter atitude, muito bem. E, Fabi, dentro de crenças, a gente entra também no perfil das pessoas. O que tem a nos falar sobre os perfis dentro das áreas financeiras? Digamos assim. Então, eu identifico, são 4 perfis fundamentais, digamos assim, né? Que é o perfil endividado, né? Que é aquele lá que se chamar o marido de meu bem, né? Vem o banco e toma ele de você. Então, sim, cuidado, tá né? Já no limite, já passou do limite. A pessoa estourou o limite do cheque especial, tá pedalando o cartão de crédito, né? Então esse é o perfil endividado, né? E daí para cada perfil depois a gente consegue montar uma estratégia diferente para recuperar ele, para enquadrar ele na melhor situação, né? Depois tem o perfil 0 a 0, né? Que é aquele que vive o dia de hoje, o momento presente, né? Então, eu vou gastar tudo hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Olha uma crença, né? Então, o dinheiro tem tudo a ver com crença mesmo, verdade.
verdade. Exatamente. E o nosso cérebro precisa de desculpas, né? A gente precisa de porquês. Isso. Só que a gente também é especialista em achar porquês, é só a gente querer, né, ter essa brecha. Exatamente. A resposta pra tudo tá em nós mesmos, né? A gente, quando faz uma pergunta ou tem uma dúvida, a gente já normalmente sabe qual é a resposta, né? É verdade. Então, esse é o perfil, ele não gasta nem acima e nem abaixo daquilo que ele Mas ganha, também não né? sobra. Não sobra nada. Tá sempre empatado, né? Sobrou um pouquinho, já dá um jeitinho de ir lá e gastar aquilo que sobrou. Depois nós temos o perfil chamado poupador, né? Que eu classifico como poupador. Então, que é aquela pessoa que ela guarda mais, né? Ela gasta menos do que ela ganha, né? Então, ela consegue guardar, ela consegue poupar sempre, mas ela ainda não consegue fazer esse recurso que ela tá poupando render da melhor forma possível para ela. Não consegue fazer prosperar aquele dinheiro. Isso. Normalmente, a pessoa que ela faz sempre uma reservinha e tá lá na poupança, né? E depois eu vou explicar um pouquinho, mas normalmente quando a gente deixa lá, a gente tá perdendo. Acha que tá ganhando dinheiro, mas na verdade a gente tá perdendo, né? E hoje, pessoal, no nosso programa tem um quadro diferente, onde a gente fez um levantamento nas nossas mídias sociais e eu selecionei 2 perguntas de pessoas que nos acompanham, que elas têm sobre finanças, e uma delas é bem sobre esse assunto. Eu tô bem curiosa pra tua resposta, tá? Mas depois a gente vai pras perguntas. Pode continuar. Okay. Então, perfil poupador. Então nós falamos do endividado, né? Sim. Do 0 a 0, aquele que sempre empata, e do poupador, né? E depois o último perfil, então, é o perfil investidor, que é aquela pessoa que realmente ela tem o planejamento financeiro, ela tem metas específicas para cada tipo de despesa dela, ela sabe exatamente o quanto ela pode gastar, né, em cada tipo de despesa que ela tem metas, então ela sabe qual é o objetivo de curto prazo, médio prazo, longo prazo, né, aquilo que realmente ela quer fazer. Ela sabe principalmente investir o dinheiro, né? Então ela consegue, além de todo o recurso que ela ganha, ela consegue fazer o dinheiro trabalhar para ela também, né? Muito interessante. De então seria aquela pessoa que tu dá uma semente e aquela pessoa planta a semente, não guarda pra se eu vou precisar comer, se eu vou passar fome, vou guardar lá mesmo não ganhando. Então seria um perfil que tu dá uma semente, a pessoa vai plantar, vai dar frutos, vai gerar trabalho e vai prosperar. Isso aí. Uma observação também bem importante é que hoje é muito vendido na mídia que eu tenho que guardar dinheiro, investir como se as pessoas fossem enriquecer com os investimentos. Eu não vejo... A gente escuta muito isso mesmo. Tá muito em alta. Tá muito em alta. Então, eu não vejo como tu enriquecer com os investimentos, né? Tu enriquece e tu forma o teu capital com o resultado do teu trabalho. E os investimentos, eles vão fazer o quê? Eles vão multiplicar esse teu ganho, né? Essa tua aquisição. É uma estratégia bem interessante, né? Até por uma contribuição social, uma troca, né? Isso. Porque como é que eu vou possibilitar trabalhos, gerar empregos, sustentar famílias, toda aquela função social que o empresário tem, né? O empreendedor, enfim. Nós, como seres humanos, numa sociedade, a gente tem que ter essa visão que o dinheiro não tem que ficar só ali, né? Tem que dar giro, né? Tem que movimentar, tem que... Isso aí. Claro, a gente tem que economizar, a gente tem que colocar, mas também a gente tem que consumir, que movimentar a economia, né? E fazer com que todo mundo suba junto. Todo mundo. E sabe que, realmente, essa é uma característica que eu vejo em grandes empresários, pessoas muito prósperas. E o Dr. Lair Ribeiro falava isso, meu esposo teve a oportunidade de fazer uma pós-graduação presencial com o Dr. Lair Ribeiro, e lá ele fala muito sobre finanças, sobre dinheiro, e ele fala isso, que tem que dar um giro, que o dinheiro não pode ficar parado, e quando dá um giro, chama mais dinheiro, chama mais pessoas. E também falou sobre o dinheiro doente, né? Aquele dinheiro que tu recebe de pessoas que não querem, ou que tem não querem pagar uma conta, e tu fica cobrando, e aquele dinheiro já vem doente, já vem com um peso, uma, né? Carga diferente, né? Mas é bem interessante isso, Fábio. Exatamente, e aí realmente, quanto mais a gente movimenta, a gente investe, né? Claro, eu sempre prezo pelo controle, né? Essa questão. Gastar menos do que ganha, né? Então, dentro da empresa também é importante olhar isso, né? Não se endividar. Com certeza. Tem que dar um giro, mas dentro dos limites, né? Movimentar. E esse é o tema da próxima pergunta, Fábio. Eu queria saber o que é fundamental
pra gente atingir a prosperidade, né? Então, pelo que eu percebi, essa parte de controle financeiro é muito importante. Eu vejo que isso aí, eu vejo como fundamental, digamos assim, porque isso faz com que a gente tenha uma visão da nossa realidade, né? Porque muitas vezes a gente sabe o quanto, nem sempre a gente sabe quanto, todo mundo sabe o quanto recebe, tem gente que não sabe nem quanto recebe. Não para nem pra anotar. Mas digamos assim, a maior parte das pessoas, ela sabe quanto elas ganham, né? Mas elas não sabem onde que vai o dinheiro. O dinheiro some, desaparece. E como é que pode, né? É fácil ir embora, é verdade. Isso aí. E aí, a partir do momento que eu consigo controlar, eu sei quanto eu gasto em alimentação, em vestuário, em manicure, cabeleireiro, essas coisas que mulheres gostam, né? Então, a partir do momento que eu sei o quanto eu estou desembolsando em cada uma dessas contas, eu consigo direcionar melhor o meu dinheiro, né? Então, por exemplo, eu não consigo fazer sobrar, né? Então, eu vou ali e vou verificar todas as minhas despesas, né? O que eu tenho, o que eu posso mexer, o que eu posso reduzir, aquilo que não está sendo tão bem utilizado, né? E se a gente for olhar a fundo, tem muito desperdício, tem muito, né? E é uma coisa interessante, a Fábio veio dentro da nossa empresa fazer toda essa consultoria financeira. Foi maravilhoso, o resultado é incrível, porque tu vê na prática o que a gente está conversando aqui, se a gente aplicar essa organização, esse olhar de especialista sobre as tuas finanças, né? E nessa consultoria a gente ficou chocado com o cafezinho, por exemplo, né? Isso. Então é uma coisa que tu passa batido, tu não olha, tu não analisa, mas quando a gente parou pra analisar, dava pra ter mais um funcionário, só o número de cafezinho na empresa. Claro, passam muitos pacientes, muitas pessoas, mas é um fator que tem que chamar atenção, né? O que vale a pena? Fazer medidas, fazer ações, né? Exatamente, o cafezinho é claro que tem a sua função, né? Sim, dentro da empresa, com certeza. E ele é super necessário. E o melhor né? café é no Instituto Bourdin. Exatamente, tem esse detalhe. Tem a sua também, vantagem, né? Mas realmente a gente pode remodelar esse formato ou fazer outros tipos de café, aí tu consegue diversificar e talvez reduzir um pouquinho o teu custo também, até vocês têm o cafezinho passado, né? Tem 3 tipos de café, é muito café. Exatamente, para todos os gostos. E também a gente sabendo exatamente quanto que eu gasto de café todos os meses, eu consigo ir lá e negociar com o fornecedor. Isso é muito interessante, porque tu não precisa baixar a qualidade ou parar de fazer aquilo que você quer fazer, mas sim pensar de uma forma estratégica, que quando tu tem esse olhar, parece simples, mas é uma coisa aqui, outra lá, tu soma tudo, faz completa diferença na tua vida, né? E isso é ter controle, é governar. Eu acho que a gente tem que ter governo sobre a nossa vida, sobre as nossas ações. Se a gente passar na vida só deixando a coisa acontecer sem esse governo próprio, porque já as finanças é um governo próprio, né? Exatamente. E é como dizia a Demi, né? Aquilo que não se mede não se gerencia. Então, como é que eu vou gerenciar um negócio, gerenciar as finanças da minha empresa ou as minhas finanças pessoais se eu não sei o que eu tô gerenciando, se eu não sei o quanto eu tô gastando, né, em cada tipo de despesa. E a maioria das pessoas não tem essa consciência e se surpreende quando passa a analisar, né? E a gente vê, até pra quem é empresário, tá assistindo esse programa, muitas vezes a gente tem algum produto na nossa empresa, algum serviço que não tá gerando lucro, que é uma ilusão. E quando a gente tem esse olhar pra ver a realidade, a gente consegue tirar esse produto, substituir por outro, ou entender que aquele é um produto que precisa existir na empresa, mas que não vai dar lucro, e tá ok, não é só lucro, né? Tem uma função estratégica, sei lá, um equipamento que tu tem, e aquele equipamento vai atrair olhares, enfim, mas... Isso. Mas aí tem que ter uma estratégia atrelada a isso. Atrelada, né? tudo pensando, né? Isso, e não só o deixa a vida me levar, né? Exatamente, porque quando tu tem algo que dá prejuízo dentro do teu negócio, quanto mais tu vender, quanto mais tu divulgar e quanto mais tiver saídas, se tu não identificar, mais teu resultado vai sendo negativo, né? E aí a gente entra naquela questão, né? Às vezes tu perde tanto tempo ali com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E quanto que vale a tua vida? Né? O que adianta tu ser próspero, ter dinheiro, mas daqui a um pouco tu não ter tempo pros teus filhos, pros teus hobbies, pra desfrutar da vida, porque isso faz parte da abundância e da prosperidade, né? Exatamente. Mais do que gerar recursos, né, é a nossa capacidade de ser grato por esses recursos, de valorizar esses recursos e principalmente de usufruir, né? De usufruir. E como é que a gente bota na balança, Fábio? Como é que a gente faz pra gerenciar? Dá algumas dicas práticas pra gente entender e, de repente, poder aplicar no nosso dia a dia?
Sim, a primeira coisa que eu vou recomendar, né, porque sabe que eu sou das planilhas, né, Sim. é montar uma planilhazinha e montar primeiro o seu controle, né. Vai montar ali o quanto tu recebe, tudo aquilo que tu tem, todas as despesinhas que tu tem pra pagar e o quanto te sobra no final. Ali tu tem um mapa. Então, o que tu vai procurar depois? Tu vai procurar adaptar esse mapa. Eu sugiro, né, uma formulazinha que eu uso, principalmente para quem tá iniciando, que é a fórmula do 70, 20, 10, né? Existem outras formas de dividir as finanças no mercado que são mais rígidas, né? Essa para mim é a mais flexível. Sim. Ou seja, eu vou pegar 70% do meu orçamento, né? E vou enquadrar todos os meus gastos de sobrevivência ali, todas as minhas despesas fixas, né? Tudo aquilo, aluguel, energia elétrica, suprimentos, vestuário, tudo eu vou enquadrar, vou fazer caber dentro desses 70%. Eu vou ir ajustando, né? Sim. Vou ir ajustando até ficar em 70% do meu orçamento. Pra sobreviver. Os 70% seria coisas essenciais. Essenciais e básicas, né? Okay. Aquilo que tu precisa pra tua vida. Ok. 20% do teu orçamento tu investe. Aí esses 20% tu investe da seguinte forma, né? Primeira coisa, quem não tem é fazer uma reserva de emergência, né? E aí tu divide em objetivos de curto, eu não colocaria para curto prazo ali, mas médio e longo prazo. Então tem que pensar numa aposentadoria futura. Eu tava fazendo um cálculo, por falar em... A gente acha que não vale a pena investir pouco, guardar, sobrou só um pouquinho, é muito pouco para investir, né? Tava fazendo um cálculo, por exemplo, se eu guardar R$100 por mês, em 20 anos eu tenho mais ou menos uns 50 mil reais. Nossa, olha só, né? Até fiz esse cálculo hoje ainda, e a gente acha que não vale a pena, né? Sobra pouco. Daí já não guardo, né? Isso aí, é mais uma desculpa pra não fazer um investimento. Então, como que é? 70%? Isso, 70% para os custos pessoais, para todos os custos, né, fixos e variáveis pessoais. 20% daí, digamos, é uma economia, que tu vai investir em sonhos e objetivos de longo prazo, né, ou seja, uma aposentadoria, né, uma pré, porque a gente tem que pensar na nossa própria aposentadoria. Sim, não dá pra ficar, né, dependendo do governo, mundo externo. E 10% aí é pra gastar no que quiser. Pra gente se permitir algumas extravagâncias ou alguns luxos, digamos uma assim. viagem, um restaurante. Isso, eu amo vinhos, né? Então, tem que caber ali nos meus 10%. Então eu vou pegar esses 10% e eu vou comprar o melhor vinho e vou fazer aquilo que realmente é algo que me satisfaz, né? E isso é muito bom, porque daí não tem aquele peso na consciência, né, Fabi? Não tem aquele peso e gera o sentimento de prosperidade. De prosperidade, é a chave, né? Aquela autoestima, aquele sentimento, assim, que tu é capaz de desfrute que a gente falou, né? Exatamente, porque merecemos, né? A gente se dedica tanto, né? E a gente merece também algumas coisas e isso faz com que gere esse sentimento, né? De satisfação, de prosperidade, né? E que faça com que a gente aproveite e usufrua de verdade do nosso recurso. Bem interessante, bem prática essa dica, né? Já dá pra pegar o caderninho e anotar. E, Fábio, então agora vamos pras perguntas? Vamos. Eu separei 2 perguntas aqui. Eu vou até deixar meu Instagram, quem quiser acompanhar toda a gravação de programas, vai ter questionamentos pra fazer pra entrevistada. Então, uma das perguntas que a gente teve é qual o momento ideal que devo investir parte das minhas economias no mercado? Sim. Aí, a pessoa que fez a pergunta, ela não especificou muito bem o que no mercado. Então, eu vou falar num sentido mais amplo mesmo, né? Sempre é um momento de investir no mercado. Sempre tem oportunidades para tudo, né? Para diversos tipos de investimentos mesmo. Mas eu acho que o mais importante é quem quer investir, é a pessoa identificar primeiro... Primeira coisa, já tem que ter a reserva de emergência, né? Então, reserva ali uns 6 meses, mais ou menos, do seu custo de vida mensal, deixa separadinho até em algo que não tenha risco, né? Ultra conservador e de liquidez imediata, né? Porque se tiver alguma intercorrência, tu tem um recurso ali consegue resgatar esse dinheiro pra pegar e fica mais tranquilo. Mas senão a gente tem uma disponibilidade gigante no mercado. Então, ou seja, eu vou definir qual é o meu perfil. Se eu sou conservadora, se eu sou moderada ou se eu sou arrojada, né? Então, ser conservador não quer dizer não ter retorno, não ter, né? É só tu não quer correr o risco de perder.
digamos assim. Então, existem vários investimentos, por exemplo... uma pergunta interessante. Tu sabe qual é o investimento mais seguro de todos? Qual? Todo mundo acha que é a poupança, né? E qual que é? Tu nem achava? E a gente já sabe historicamente que a poupança já teve momentos que foi congelada, então... Que deu problema, né? Não já é tem tão experiência. seguro assim. Mas o investimento mais seguro hoje no Brasil é o Tesouro Direto, né? Que são títulos públicos que qualquer pessoa pode comprar, né? E qual que é o Pode fazer a percentual de aquisição. retorno? Mais ou menos que a poupança? Então, aí tu vai ter, lá dentro do site do Tesouro, ele vai te dar várias possibilidades diferentes, né? Então, tu pode investir, por exemplo, num título pré-fixado. Aí tu tem que saber que tempo que tu pode deixar esse investimento lá. Os melhores investimentos que não tem risco, eles são mais de longo prazo, né? Então, tem, por exemplo, investimentos lá pré-fixados a 11% de retorno ao ano. Nossa, olha Detalhe só. importante, 11%, quanto é que eu vou ganhar, né? Eu vou ganhar 11%. Bem importante. Né? Porque às vezes a gente tem a ilusão também, né? Que tu tá tendo um rendimento, esse rendimento. Mas na verdade a gente sabe que tá na inflação de mais ou menos 9,33%, né? E Então, taxa administrativa, essas Isso. aplicações, realmente precisa ter uma consultoria, alguém de confiança, né? Isso aí. Porque tem muita ilusão por ali, que não é tudo lucro, tem imposto pra pagar, tem uma série de fatores, aí. né? Então esses são coisas simples que qualquer pessoa pode fazer. Agora, se a pessoa quer se arriscar mais de uma forma moderada e de uma forma mais agressiva, comprar ações, fazer outras coisas, outros investimentos mais audaciosos, Criptomoedas. Né? Também. Primeira coisa antes de sair investindo, é buscar conhecimento, né? É estudar, é entender, mesmo que tu tenha um bom consultor, saber também o que o teu consultor tá, pelo menos ter uma ideia. A estratégia dele. Isso. Até o perfil dele, senão ele vai passar o perfil arrojado pra alguém conservador, não vai dar certo. Exato, né? Exatamente. Então, buscar conhecimento é fundamental, mas tem essa opçãozinha ali do Tesouro Direto, Muito que eu acho que é bem bacana. Então, todo momento é o momento de investir. Basta a gente analisar em quê? Em que? E, Fábio, a última pergunta, então, muito interessante. Como dar conta de pagar tudo quando o salário diminui? Essa é uma boa pergunta, Boa né? pergunta, ótima. Então, a primeira coisa é a gente tentar fazer aquela adequação dentro do nosso orçamento. A minha sugestão é sempre a gente tentar viver, manter as nossas despesas como se fosse um nível, não é num sentido de miséria, vou adaptar para uma, né? Não, Sim. é sempre estar um pouquinho abaixo do teu padrão de possibilidade, rendimentos. né? Exatamente, um pouquinho abaixo, porque daí vai ter certeza que sempre vai sobrar. Então tem que adaptar o orçamento, né? Ver tudo que pode ser reduzido. Daqui a pouco eu uso um tipo de alimentação, eu posso usar uma mais em conta, né? Sim. E aí tentar adaptar esse orçamento para a nova realidade. E em paralelo a isso, fazer o quê? Procurar buscar novas fontes de renda. Né, que eu acho que é o mais importante, novas fontes de renda ou novas fontes de conhecimento que possam te agregar para que tu consiga voltar a ter uma renda melhor, né? É buscar se autodesenvolver, né? Exato. Eu acredito que a chave de tudo vem de dentro pra fora. Às vezes a gente procura no fora quando a resposta pra prosperidade é tu se desenvolver e tá preparado pra receber a prosperidade. Porque o melhor investimento é sempre em nós mesmos, né? E não tem arrependimento, né? Exato, exatamente. Muito bem, muito obrigada, Fábio, pela participação. Foi muito bacana, dicas preciosas. Que bom, espero ter contribuído. Com certeza. Muito obrigada a você que tá assistindo e até o próximo programa.